Como se tornar um programador freelancer de sucesso em 2024 ou começar a carreira em 2025, 2026? Qual que é o segredo de quem trabalha com programação freelancer fazer o negócio dar certo? Todo mundo que trabalha com programação tem o sonho de trabalhar de casa, home office, né? Mas só que tem o receio de assumir que é um programador freelancer e acabar não dando certo por algum motivo. Porque entenda que ser um programador home office não significa que a pessoa precisa trabalhar como funcionária. Ela pode sim iniciar na carreira de programador freelancer. Afinal de contas, se você quer ter mais liberdade de não ter que pegar trânsito todo dia, ter mais liberdade de ficar em casa, ter mais liberdade de ter mais tempo com a família. Por que você não teria mais liberdade também quanto à parte financeira? Afinal de contas, todo funcionário tem um teto de recebimentos e o programador freelancer consegue extrapolar esse teto. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você se tornar um programador freelancer ainda nesse ano. Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de como se tornar um programador freelancer no passo a passo. Eu adianto que esse vídeo ele vai ser um vídeo longo, um vídeo extenso, pesado, com muito conteúdo. Então se você é muito adepto desses videozinhos rápidos de 3, 4 minutos, de 30 segundos, adianto que esse vídeo não vai ser para você, porque isso daqui é uma verdadeira aula de conteúdo para que você consiga ingressar na carreira de programador freelancer ainda nesse ano. E a ideia é que eu te entregue um mapa completo de tudo aquilo que você precisa fazer para conseguir se tornar um programador freelancer. Você vai ver que tem vários vídeos que eu vou recomendando aqui no decorrer do vídeo. Então eu vou sempre colocá-los aqui nos cards, só que não vou ficar mencionando isso para não quebrar sua linha de raciocínio. Então só fica ligado ou ligada porque aqui nos cards vão sempre aparecer esses vídeos recomendados. Dentro da comunidade Jedi, que é um grupo fechado que eu mantenho dentro do WhatsApp, eu rodei uma pesquisa, verificando qual o motivo que fazia com que as pessoas, os programadores, tivessem receio de entrar na carreira de programadores freelancers. Eu coloquei algumas possíveis causas e pedi para a galera votar esses motivos. E aqui nesse vídeo eu vou listar para você esses motivos e vou explicar como cada um deles pode ser contornado por você para conseguir ingressar na carreira de programador freelancer. Então entenda que a cada resposta que eu for dando, eu estarei dando um mapa, um pedaço do mapa, para que você consiga de fato implementar essa ideia de ser um programador freelancer ainda em 2024. Ou 2025, 2026, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Independente do ano, o mapa é o mesmo. Eu vou começar essa listagem indo pelos itens menos votados e depois para os mais votados, ou seja, aqueles que realmente fazem as pessoas terem mais medo de irem para a programação freelancer, eles estarão mais para o final do vídeo. Começando a nossa lista. Receio de achar que vou trabalhar menos e acabar trabalhando mais. No começo, sim, você vai acabar trabalhando muito mais do que você trabalharia como funcionário. Funcionário tem lá a carga de 8 horas por dia e ponto, acabou. E você, enquanto programador freelancer, vai sim trabalhar muito mais no começo. A questão é que o cenário ele muda conforme o tempo vai passando. Ali naquele período de 8 a 14 meses aproximadamente, você vai ver que a tendência é que você passe a diminuir a sua carga de trabalho semanal, consequentemente mensal, e comece a faturar mais. Vai ser uma razão inversamente proporcional. Quanto menos você trabalha, mais você ganha, utilizando a lógica da renda recorrente. Eu tenho uma porrada de vídeo aqui dentro do canal, onde eu mostro o que é renda recorrente e como fazer isso funcionar. Receio da minha falta de organização com projetos. Se esse é seu medo, eu adianto que você teria problema até como programador funcionário. Afinal de contas, se você não é uma pessoa organizada, você vai cometer as mesmas falhas sendo dono ou sendo funcionário. Então, primeira coisa, você tem que se organizar. Para isso, você tem softwares para poder te ajudar. Usa o Trello, usa o Gira, usa o Notion, usa aquilo que você achar interessante para poder organizar a sua vida. Se você é uma pessoa desorganizada, não é que você vai ter problema com programador freelancer, você vai ter problema até sendo funcionário. Cuidado, uma das primeiras coisas que você tem que se preparar é para separar o que é pessoa física do que é pessoa jurídica, inclusive em contas bancárias. O que a empresa recebe é uma coisa, o que você recebe é outra coisa. Você não pode misturar. Entrou um projeto aqui, acabei faturando aí 30 mil reais, vou gastar 25. Calma, filho, não é bem assim que funciona. Tem uma porrada de vídeos aqui no canal onde eu mostro direitinho como que você consegue fazer essa gestão da forma correta. E na Mentoria Jedi eu também falo bastante a respeito desse mesmo assunto. E eu tô vendo que você chegou até aqui e ainda não curtiu esse conteúdo, então não marca bobeira, ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais programadores que querem se tornar freelancers. Clique em curtir. Medo de ganhar menos
do que um funcionário. Adianto que no começo vai ser assim, né? Você vai ganhar menos do que um funcionário que trabalha como programador dentro de uma software house. Você vai ganhar menos porque você está iniciando o seu projeto. Você ainda não é conhecido enquanto programador freelancer. Então a tendência é que você, nos primeiros meses, acabe ganhando menos do que um funcionário. E o tempo médio para que você consiga, pelo menos, equalizar os valores que um funcionário ganharia e você estaria ganhando é de uns 8 meses. Eu coloco aí algo entre 8, 12, 14 meses aproximadamente. Só que aquele negócio, na hora que você bater esse período, você, com certeza mais que absoluta, se seguir o mapa corretamente, vai ter ultrapassado os valores que um funcionário estaria ganhando. E é batata, cara, não tem erro. Se você seguir o mapa, você vai conseguir ganhar mais do que um funcionário. É só você parar para pensar. Poxa, se você como programador funcionário ganha lá um salário de 5 mil reais, um exemplo, o dono da empresa deve estar ganhando quanto para poder te pagar um salário de 5 mil reais? Então, com certeza absoluta, o dono da empresa está ganhando muito mais do que 5 mil reais. Então não tem por que você imaginar que você, tendo a sua própria empresa, sendo programador freelancer, ganharia menos do que um funcionário. No começo pode ser, mas a médio e longo prazo você vai ver que o cenário muda totalmente. E não é mudar um pouquinho não, é mudar totalmente. Você vai ver uma virada de chave completa. E detalhe, no primeiro mês você já começa ganhando alguma coisa. Se você fizer o mapa, né? Você já começa ganhando alguma coisa. A diferença é que você vai estar ganhando abaixo do que um funcionário ganharia. E depois de um tempo, esse valor vai subindo até que você ultrapassa os valores de um funcionário. Então não é que você vai demorar 8 meses para começar a ganhar. Não. Você começa ganhando quase que imediatamente. A diferença é que você vai crescendo gradativamente quanto aos seus ganhos financeiros. É só você parar para pensar. Você entra numa faculdade, você vai ficar o quê? 2, 3, 4, 5 anos dentro de uma faculdade? Você não consegue esperar 8 meses para poder fazer a trajetória completa da sua vida profissional? 8 meses é muito tempo para você? Para algumas pessoas até pode ser. Mas então essas pessoas estão fadadas a pegarem projetos de curto prazo e o projeto de mais curto prazo que todo mundo vai encontrar é ingressar na carreira de programador funcionário. E esse tipo de abordagem eu pego sempre aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, está marcando bobeira, tá dormindo na selva, hein? Clica no botão aqui para se inscrever e ativa o sininho das notificações, porque só assim você passa a receber todos os conteúdos quando eu postar vídeos novos aqui no canal. Se inscreve aí. Medo da formalidade, abrir empresa, ter contador e ter custos fixos. Entenda que toda evolução é um processo. Se você está se formalizando, possivelmente é porque você está tendo um crescimento enquanto profissional e, consequentemente, um crescimento financeiro, uma ascensão financeira. E nada impede de você começar a sua atuação como programador freelancer de forma informal. Você não precisa abrir uma empresa. Só que eu adianto para você, nos primeiros meses, você vai começar a sentir a necessidade de ter uma empresa aberta. Então talvez compense você já querer iniciar com a empresa logo de cara. Mas se você quiser iniciar sem empresa, só por conta própria, CPF mesmo, tranquilo, vai na fé. Vai funcionar do mesmo jeito, só que você vai sentir essa necessidade mais para frente. Você até consegue atuar como programador freelancer sendo MEI. Não existe um CNAE, um Código Nacional de Atividade Econômica, específico para MEIs trabalharem como programadores. Não existe. Só que você tem CNAEs adjacentes. Eu vou pedir aqui para o meu editor deixar uma lista de CNAEs aqui do lado. Essa lista de CNAEs, elas são meio que adjacente, permeiam ali a parte de programação e são CNAEs que você pode tentar utilizar para iniciar a sua carreira. Mas se você quiser ir direto ali na legalidade, tudo certinho, sem ter que fazer alteração de empresa depois, começa já como uma ME, uma microempresa, ou uma EPP, uma empresa de pequeno porte. Mas se você tem medo de caminhar muito rápido, né, e colocar a carroça na frente dos bois, então você pode fazer o seguinte. Começa como pessoa física. Implementa algumas das estratégias que eu estou passando aqui para você. E na hora que você tiver o primeiro aval positivo de algum cliente, pode ser o cliente sinalizando que tem interesse no seu software, o cliente falando, não, realmente, se eu tivesse um software que me atendesse melhor, eu contrataria e tal. Na hora que você tiver esse primeiro sinal, esse é o estalo que você precisaria para entender que se você começar a sua atuação profissionalmente como freelancer, você vai ter sucesso. E a partir desse ponto, você já pode pensar em abrir a sua empresa. Lembrando, não é obrigatório você abrir empresa, mas você tem que pensar numa forma de você crescer profissionalmente. E a melhor forma é se você se formalizar
como empresas, atuando como freelancer de perfil empresarial. E detalhe, abrindo a empresa, você precisa basicamente de 2 clientes para poder manter a sua estrutura funcionando. Um dos clientes vai pagar seus custos. O segundo já é para você começar a ter lucratividade. E não, custos para uma microempresa não são muito altos, né? Tem várias empresas de contabilidade aí pela internet que você consegue mensalidades baixíssimas. Impostos também você não vai ter um imposto muito alto, porque você vai estar com poucos clientes no começo, então você não vai ter um imposto muito alto. E você não vai ter aquele monte de compromisso, dívidas e responsabilidades para pagar. Adianto que você vai ter um custo mensal de aproximadamente uns R$250. Cuidado com a data desse vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo aqui em 2045, então não é mais R$250. Seja uma pessoa inteligente. E olha só, se você for atuar na informalidade, ou seja, sem ter nada de empresa aberta, no CPF mesmo, pessoa física, você não tem custo nenhum. É o custo que você já tem aí de pagar a internet da sua casa, ter um computador para você conseguir programar, né? Água, luz, no máximo isso, e pronto, sem custo nenhum. Se você for MEI, aí você vai começar a ter um custo aí na faixa de uns R$70. Cuidado com a data do vídeo. E se você for o ME ou EPP, um custo aí mensal de aproximadamente uns R$250 no começo de carreira. E na boa, R$250 por mês de custo para você ter uma empresa funcionando, cara, pelo amor de Deus, isso daqui é o mínimo que você tem que pensar em investir para poder ter uma ascensão profissional e financeira. Aqui na descrição estou deixando o link da contabilidade que eu utilizo. Se você tiver interesse, acessa lá, verifica, você vai ter uma condição super especial. E saca só, se você está gastando, é porque você está lucrando. E com certeza, mais que absoluta, a sua lucratividade está batendo de longe os custos que você está tendo. Responsabilidades maiores do que a de funcionários. Saca só. Um tempo atrás eu fui numa lanchonete onde eu compro um milkshake. Presta atenção nessa história. Eu cheguei lá, era aproximadamente umas 10 e pouco da noite. O funcionário que sempre me atendeu lá, ele já estava juntando as cadeiras para poder encerrar o expediente. Assim que eu desci do carro, fui até a direção da lanchonete, ele já fez um sinal assim com a mão falando que tinha encerrado o expediente. Eu falei, não, beleza, desculpa aí, tá, tchau, fui embora. Um tempo depois eu voltei nessa mesma lanchonete, mais ou menos no mesmo horário. Quem estava lá era o dono. E aí, na hora que eu desci do carro, eu já falei, já tá fechando aí? Daí ele, não, a gente tá fechando, mas eu consigo te atender. Consegue perceber a diferença entre o tratamento de um funcionário e o tratamento de um dono? O dono, ele faz acontecer. O dono, ele quer resultados. Ele corre atrás. Independente de qualquer coisa, ele corre atrás. Isso não foge dos processos naturais de uma empresa, mas ele faz acontecer. E o funcionário, ele só quer o dinheiro no final do mês ou lá no 5º dia útil. Então entenda que a responsabilidade do dono é sim maior, mas de contrapartida, a lucratividade também é maior. Por isso que o funcionário ele vai sempre ter aquela estagnação financeira, enquanto o dono ele vai ter uma ascensão profissional e financeira. Então, em questão de responsabilidade, a pessoa vai ter um aumento, isso daí é normal. Mas se a pessoa seguir toda a legalidade, fizer tudo dentro da lei, tudo certinho, a tendência é que a empresa da pessoa, mesmo como freelancer, expanda, que ela consiga ter uma atuação muito mais efetiva. E algumas vezes por ano eu faço uma mentoria que eu chamo de Mentoria Jedi. É um encontro online, ele é totalmente gratuito para você conseguir entender o passo a passo para se tornar um programador freelancer de perfil empresarial. A próxima mentoria está chegando. Se você quiser participar, é só você clicar no link que está aqui na descrição, também no primeiro comentário fixado. Ingressa lá no grupo de pessoas que vão participar da mentoria para você entender que ser um programador freelancer de perfil empresarial não é complicado desde que você tenha um mapa correto para poder seguir. Medo de não dar certo. Sempre que a gente começa um projeto novo, é lógico, a gente vai ter um receio de que aquele projeto não caminhe conforme a gente tinha planejado. E a questão é que muita gente acaba se preocupando com a linearidade do tempo, ou seja, a gente sabe que não somos eternos e se a gente falhar em algum projeto, a gente vai estar encurtando o tempo de vida útil para poder implementar alguma coisa que realmente faça a mudança, faça a diferença na nossa vida aqui na Terra. Só que é aquele negócio, se você seguir processos segmentados e estruturados, não tem por que não dar certo. E é só você parar para pensar, existe demanda de software? Existem empresas que utilizam software? Se a sua resposta for sim, então saiba, não tem por que não dar certo. A única razão de não dar certo é se você começar da forma incorreta. E por isso que você vai seguir esse mapa direitinho até o final. Vergonha de oferecer os meus serviços. Pensa aí, você se especializou em computação, em programação, você prepara um currículo. O que você faz com esse currículo? Coloca numa gaveta
e fica esperando as pessoas chamarem você para trabalhar, ou você sai para entregar esse currículo, seja presencialmente, seja através de um site, de uma plataforma, de um site de empregos, de vagas, enfim. Você não vai entregar o currículo? A mesma coisa que você faria com o seu portfólio. Você vai apresentar o seu portfólio, oferecer o seu serviço da mesma forma que você já faz com o currículo. Não tem diferença, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Com um detalhe, o cara do currículo, ele está procurando ganhar lá um valorzinho fixo por mês. Você, apresentando um portfólio, está esperando um valor mais expressivo por mês. Mas entenda, não tem diferença. Não sabe como captar clientes. Existem duas maneiras, a maneira direta e a maneira indireta. A maneira direta é você ligar, sim, telefone, ligação, ou mandar mensagem pelo WhatsApp, ou mandar uma mensagem pelo perfil da pessoa no Insta, pelo perfil da pessoa da empresa, né? Dentro do Facebook, sim, tem muita gente que utiliza Facebook ainda hoje em dia. Então você está fazendo uma abordagem direta, você está correndo atrás. E existe a abordagem indireta, aquela que você coloca, por exemplo, um perfil seu no Insta, falando a respeito dos benefícios de ter um PDV, né, um ponto de venda, os benefícios de ter um software de gestão, os benefícios de ter um controle de estoque, tal. Você coloca isso dentro de um perfil profissional seu na internet, no Facebook, no Insta, qualquer outro lugar, qualquer rede social, aqui no YouTube, e aí espera que as pessoas cheguem até você. Veja que uma abordagem é mais ativa, você corre atrás, a outra é mais passiva, você espera as pessoas chegarem. De uma forma ou de outra, você vai conseguir fechar projetos. Só que a abordagem ativa, na minha visão, ela é muito mais efetiva. Você vai atrás do cliente. Esse tipo de abordagem eu falo lá na Mentoria Jedi, a mentoria que eu faço algumas vezes por ano. E se você quiser participar, não se esquece, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. É só entrar no grupo de pessoas que vão participar, você não vai pagar nada por isso. Medo de não conseguir captar clientes. Coloca um negócio na sua cabeça. Toda empresa que se preze tem um software para fazer a gestão do negócio. Esse negócio de anotar no papel de pão não existe mais. Toda empresa tem um computador e um software instalado. Se essa empresa tem esse computador, esse software, tem um cara que desenvolveu essa aplicação. Ou seja, demanda tem, ponto, inquestionável. E não estou falando de empresona grande não, estou falando de empresa pequena, empresa de pequeno porte, microempresa, a padaria da esquina, a lanchonete ali da outra esquina, a loja de roupa, de sapato. Toda empresa tem um controle dentro de um software, se a empresa for o mínimo séria possível. E toda empresa que tem um software vai ter sempre um detalhezinho ou outro que não agrada a empresa. Ah, eu gostaria que esse menu fizesse essa função. Poxa, esse software que eu uso, ele é bom, mas só que está faltando isso, está faltando aquilo, tem esse detalhe, aquele outro detalhe. E é aí que entra você. Essa é a sua brecha. Você vai entender. Olha o desafio. Você vai pegar qualquer dia dessa semana, na semana que você está vendo esse vídeo, vai numa lanchonete, numa padaria, em algum lugar que você é cliente. Você vai nesse lugar e como você já é cliente, você já deve ter uma certa intimidade ali com o pessoal que te atende constantemente. E aí você vai fazer a seguinte pergunta. Esse software que você usa aqui para fazer a gestão da lanchonete, da padaria, ele te atende 100% em tudo que você precisa? É mais que certeza, a resposta vai ser não. E aí você complementa com a pergunta. E se você tivesse a possibilidade de mudar para um software que te atende 100% daquilo que você precisa aqui, você mudaria? E se o custo não fosse um custo muito elevado, você mudaria para um software assim? A resposta da pessoa, você possivelmente já deve ter percebido qual seria. Eu sei qual que é, porque faço isso já tem mais de 2 décadas. E aí você começa a entender que existe uma demanda reprimida mesmo em quem já tem software. Porque nem todo software atende aquilo que a empresa precisa. E na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai migrar para um outro software que faça exatamente o que o software anterior já fazia e conserte os detalhezinhos que ela via como deficiência naquele software anterior. Entendeu a pegada? Então você vai atuar diretamente com as empresas que você já conhece. Você começa assim. Você aborda a padaria, o bar do Benedito, você aborda lá a confeitaria do Joãozinho, o mercadinho do Pedrinho, você vai abordar essas empresas que você já tem uma certa familiaridade e uma afinidade com as pessoas. Topa esse desafio? Coloca em prática e eu duvido que você não consegue o seu primeiro cliente em menos de uma semana.
Não me vejo tecnicamente preparado para ser um programador freelancer. Bom, primeiro que ninguém nunca está 100% pronto ou preparado para alguma coisa. Sempre existe algo que pode melhorar. Agora pensa aí, você conseguiu um emprego de programador. Está lá trabalhando e aí o seu chefe te pede alguma coisa. O que você vai falar para ele? Ah, não me sinto tecnicamente preparado para fazer isso. É isso que você vai responder? É isso mesmo que você vai falar para o seu chefe? Não é. É claro que você não vai dizer isso. Por quê? Porque você quer se manter no emprego. Então por que você não usa esse mesmo incentivo na sua vida enquanto programador freelancer? Ora, se você vira para o seu chefe e fala assim, ah, não sei fazer isso, mas vou resolver. Usa essa mesma lógica e aplica na sua vida enquanto programador freelancer. Então veja que o seu comodismo, e aqui eu vou pegar pesado, o seu comodismo não é para não ser um programador freelancer. O seu comodismo é a sua necessidade de saber que no 5º dia útil do mês vai estar pingando um dinheirinho na sua conta, mesmo que você não tenha capacidade técnica. Porque você sabe que quando você não consegue ter uma capacidade técnica, você corre atrás, procura resolver, dá uma solução para aquilo e resolve. Você sabe que você tem a capacidade para resolver, pelo menos para correr atrás. Só que você prefere ter aquela tranquilidade de ter no 5º dia útil do mês, no final do mês, um valor caindo na sua conta. E por isso que a sua carreira vai ficar fadada a se estagnar como programador funcionário, a menos que você decida virar a chave. Não existe esse negócio de incapacidade técnica. Se você é programador, se você tem a base da computação, se você sabe programar, ou pelo menos a base de como programar, cara, não tem sentido nenhum você alegar incapacidade técnica. Não tem sentido, não tem lógica. Afinal de contas, se o seu chefe pede alguma coisa, você vai dar seus pulos para resolver. Ora, dê seus pulos também enquanto programador freelancer. Acabou. E adianta uma coisa, você enquanto programador funcionário, as chances do seu chefe saber tanto quanto você ou até mais do que você são enormes. Afinal de contas, ele é dono da software house, da empresa de software. De contrapartida, você atuando como freelancer vai pegar clientes que com certeza sabem muito menos do que você. Ou seja, o nível de cobrança é diferente. Porque o cliente leigo, ele não sabe te cobrar a nível técnico. Então essa questão de ter a incapacidade técnica, isso daí não é argumento de forma alguma para quem se designa como programador. Só é importante que você seja muito claro com o seu cliente. Fale, ó, esse conhecimento aqui eu não detenho, eu vou correr atrás para poder resolver essa questão aqui que o senhor pediu. Seja claro com o cliente, né? Transparência acima de tudo. E adianta uma coisa para você. A grande maioria dos sistemas são coisas simples que você vai ter que resolver. Um ou outro vai ter alguma coisa muito extraordinária, mas a grande maioria é coisa bobinha, que um CRUD simples consegue resolver na boa. E é claro, você mesmo não vai partir para sistemas complexos. Você pode iniciar com sistemas simplórios, sistemas de controle de caixa, PDV, emissão de cupom fiscal, isso daí é coisa trivial do dia a dia. Você pode começar com algo assim, algo suficiente para começar a te dar uma rentabilidade, para você ter sossego financeiro. E uma pegada que eu já falei aqui no canal. SaaS de sites funciona bem pra caramba. O que é SaaS de site? É você desenvolver sites para as empresas e ao invés de você vender o projeto, você alugar o uso de sites. Sabe quem faz isso? O Wix. O Wix.com possivelmente você já conhece. Ele faz isso. Ele aluga sites para a empresa vai pagando todo mês para poder estar ali dentro. E você só vai se sentir confiante se você levantar aí da cadeira, levantar aí do sofá e ir para o campo de batalha. Não adianta você falar, mas eu não estou muito bem preparado na frente da TV, na frente do celular. E é claro que você não vai estar preparado. Você não levanta da cadeira para colocar as coisas em prática. Levanta, coloca em prática. Pega esse mapa que eu passei detalhado aqui para você e eu duvido que em uma semana você já não consiga ter resultados positivos e a sua chave começa a virar, a sua cabeça começa a mudar quanto à sua atuação como programador freelancer de perfil empresarial. Não esquece, na Mentoria Jedi eu vou muito mais além do que isso que eu passei aqui. Daqui foi só um overview a respeito do assunto. Na Mentoria Jedi a gente faz um encontro pesado, onde eu te mostro passo a passo ali, na prática, de como que você deve fazer para atuar como programador freelancer de perfil empresarial. Para ter acesso à mentoria, o link na descrição, primeiro comentário fixado, faz a sua inscrição, ela é gratuita, você vai participar com uma porrada de gente que também quer entender o caminho das pedras para se tornar um programador freelancer. Complementando, confere esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui do lado, eles são um aditivo para esse mesmo assunto. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você.